O orçamento é uma lei orçamentária anual, e como tal precisa ser aprovado pelo Parlamento. As pessoas têm que se interessar pelo orçamento, porque o orçamento não é só uma peça técnica, é um instrumento político. Seus espaços de discussão com a sociedade civil. Não tem muita saída para isso, só existe política pública com dinheiro, e o dinheiro está onde? Está no orçamento. Por exemplo, ver infraestrutura, ver a questão de creches. Então, se a gente não orça ou não determina um orçamento para essas políticas, elas não se efetivam de forma nenhuma. O orçamento ele é, em muitos sentidos, um conjunto de intenções. Por isso é importante o controle da sociedade, o controle das mulheres, para que ele seja efetivamente realizado. O orçamento precisa guardar uma relação muito próxima com a realidade do país, com as carências sociais. Sem ele, não se pode conceber no ano seguinte a normalidade da vida administrativa. Bora, vai rápido. É o orçamento que define as prioridades, qual é a linha, qual a orientação que o governo tem para o país. O que dá concretude para as políticas do Ministério é o orçamento. Pela legislação brasileira, o projeto da Lei Orçamentária Anual é iniciativa do Executivo. O Ministério do Planejamento recebe e consolida as intenções de gastos dos órgãos do Governo Federal, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Quando a proposta chega ao Legislativo, a tarefa dos deputados e senadores é analisar, remanejar, incluir novos gastos ou cancelar despesas. Na mira, atender às necessidades da população. O governo precisa ter o orçamento que prevê a sua receita, o dinheiro que entra, e prevê a sua despesa, ou seja, o dinheiro que sai. Esse dinheiro vai para o combustível dos carros, da máquina pública, o telefone, as despesas com o pessoal, para os hospitais, para as escolas, para a segurança pública. O orçamento é o seguinte, ele tem uma visão otimista da economia, nós estamos prevendo um crescimento de 4,5%, ficamos tentados até colocar 5% de projeção, porque muita gente já está falando isso, é um cenário de receita melhor, as transferências para estados e municípios vão crescer também bastante. Em democracias consolidadas, o orçamento é uma peça fundamental, né, para a sociedade acompanhar e ver como está sendo gasto o dinheiro público.
só esclarecer, trata-se de um destaque cujo propósito objetivo é recompor as dotações. Gostaria que Vossa Excelência analisasse, porque é uma obra que está, efetivamente, ao longo desses últimos orçamentos, inclusa em todas as propostas orçamentárias. O Congresso sempre melhora as peças que chegam, peças orçamentárias que chegam do Executivo. Nós temos que ser criativos, nós vamos ter que fazer remanejamentos, cortes e aproveitar das receitas identificadas para poder equacionar esse problema. Ser relator geral do orçamento é ser muito pressionado. Nós estamos tratando do orçamento do governo federal, que atinge os municípios, os estados, todos os ministérios, todos os setores da economia nacional, e certamente não há como não ter pressão. Gastar o dinheiro do país. É preciso separar logo a parte da amortização e juros da dívida pública. A fatia é grande, quase metade do total de recursos. E a Constituição determina a transferência de parte da arrecadação federal para as unidades da federação. O repasse é feito por meio do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O FPM para nós, lá naquela região, Monte Alegre hoje, representa em torno de 50%. Outras despesas obrigatórias. Gastos com pessoal. Pagamento dos benefícios da Previdência Social. Pagamento de dívidas judiciais da União que já têm sentenças definitivas, os chamados precatórios. O que sobra do bolo vai para o custeio dos órgãos públicos e para investimentos. Dividir o bolo do dinheiro público tem regras específicas. De acordo com a Constituição, a educação deve receber pelo menos 18% dos impostos federais. Para a saúde, o cálculo é diferente. Cabe ao setor, no mínimo, a mesma verba que lhe foi destinada no ano anterior, mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto. Nos últimos anos, em função desse cálculo, a saúde tem recebido recursos em torno de 1,6% do PIB. Além dos fundos de participação, estados e municípios recebem ainda outros recursos federais vinculados a ações específicas. Por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Assistência Social. Nós ainda estamos com um pequeno déficit de custeio no que diz respeito à necessidade para a incorporação normal de 70 mil recrutas, que é a necessidade do Exército todo ano. Custeio para o Exército são os insumos necessários para que Exército, esteja preparado para cumprir a sua atividade fim. Então, custeio é o combustível, é a munição, é o fardamento, é a alimentação. Mais 100 mil famílias. Para dar continuidade ao processo, para 2023 estão previstos recursos na ordem de 1,... A primeira etapa do trabalho do relator geral é analisar a proposta orçamentária do governo e verificar se o documento segue as leis que o orçamento anual deve obedecer. Plano plurianual, o planejamento para os 4 anos de governo. Lei de diretrizes orçamentárias, aprovada no primeiro semestre de cada ano, com as metas e prioridades governamentais. E Lei de Responsabilidade Fiscal, que
que orienta os gastos da administração pública. O relator define também as regras para a apresentação de emendas, o mecanismo que deputados e senadores têm para alterar a proposta de orçamento. Ninguém vem assistir uma campanha como essa e eu não poderia começar sem fazer algumas pessoas que foram fundamentais. O orçamento aprovado para 2009 é de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aqui, inclusive, incorporando uma série de emendas parlamentares. É pouco investimento para um país que tem um déficit de infraestrutura, para um país que precisa aumentar muito programas como Bolsa Atleta, que apoia atletas que não têm patrocínio, e para um país que vai ter que investir muito em infraestrutura esportiva, visando a Olimpíada 2016. Por isso que se dobrar ou triplicar o orçamento do Ministério do Esporte, vai ser um número suficiente para atender a necessidade do esporte do país. Espero que isso possa realmente acontecer, para que a gente possa fazer um trabalho já de agora, visando os campeonatos que tem pela frente, a própria Olimpíada de 2016, que os atletas possam ter essa opção de trabalho e essa estrutura que a gente tá procurando aqui. Para quando chegar em 2016, a gente ouvir bastante o nosso hino tocando, a nossa bandeira subindo e se orgulhar muito disso. Ao longo desses últimos anos, o Exército tem tido muito sucesso na obtenção da elevação dos recursos do nosso orçamento por intermédio do trabalho da assessoria parlamentar junto aos parlamentares. Senhoras e senhores, deputadas e aqueles brasileiros que acompanham. Utilizei as 25 emendas, correspondente aos 12 milhões e meio de reais, e utilizei essas emendas na área de saúde, de educação, de inclusão digital, no turismo, na agricultura, para atender as pequenas propriedades, emendas estas que, sem dúvida nenhuma, farão a diferença em muitas comunidades e em muitos pequenos municípios do nosso estado de Santa Catarina. Essa soma aqui está batendo? A emenda individual parlamentar representa a democratização no uso dos recursos do orçamento do governo federal ou orçamento da União. É a grande oportunidade que nós temos de conferir recursos do orçamento da União para as pequenas cidades desse país. Quer saber para onde vai minhas emendas aí? Foi isso? Duas só para ele? Não, só uma para mim. A bancada tem um compromisso, a bancada tem a obrigação de estar ajudando na estruturação do Estado de Goiás. Buscamos no orçamento obras estruturantes como ferrovias, rodovias, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, pontes, enfim, todas as obras estruturantes e mais o trabalho social que nós visamos e que temos que dar resposta. Nós estamos fazendo um trabalho junto à bancada dos deputados do Estado de São Paulo para angariar recursos para um centro de pesquisa em urologia, que é um centro destinado ao tratamento do idoso, às doenças urológicas que atingem o idoso. O centro já existe em caráter experimental há 2 anos e o que nós estamos tentando são recursos para realmente que ele seja implantado de forma definitiva.
Nós temos sempre, com os nossos deputados da região, conseguido algumas emendas. Nós temos aí conseguido patrulha moto mecanizada, obras da educação, da saúde. Em votação, a ata presente, onde votamos as prioridades. E a importância do trabalho feito. Qualquer recurso é bom. Uma emenda voltada para a infraestrutura. Claro, agora eu fiquei em dúvida aqui, porque eu fiquei Arilson. Em votação, as emendas propostas e construídas para a educação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Fazermos as emendas de comissão significa também participarmos da construção das políticas públicas e das prioridades que o Estado brasileiro tem. Dessa forma, nós trabalhamos aqui mais de 1,3 bilhão a mais para a área da educação e perto de 150 milhões para adendarmos ao Ministério da Cultura na área de fomento de novos equipamentos culturais. O Estado não produz cultura, mas ele cria as condições para que a sociedade produza. Reforçar o orçamento é importante para aumentar a possibilidade da sociedade fazer cultura. O relator-geral não trabalha sozinho. Tem a ajuda de 10 relatores setoriais. A pressão dos parlamentares para que os relatores setoriais aceitem as emendas é grande. Por sua vez, os relatores setoriais pressionam o relator geral por mais recursos. Teremos que resolver o problema do financiamento agrícola, que é uma coisa que não foi tratada pelo governo. É um setor que tem uma demanda reprimida enorme. É um segmento importante e que eu acho que o governo tem que ver com bons olhos o seu atendimento com relação a recursos. O orçamento não é uma coisa de um governo ou de outro, é uma coisa do país, né, é uma coisa de Estado e, logicamente, que tem tensões, as dificuldades de ajustar bancadas, né, são 26 bancadas, né, de estados e um Distrito Federal. Então, todo mundo acha que um levou mais do que o outro e tal. Então, essas polêmicas sempre ocorrem e a gente tem que ter tranquilidade para poder solucionar. Esse orçamento que aqui está é inaceitável para o meu estado e acredito que para muitos outros, pelo que eu vi ali dentro. O seu estado de Minas Gerais está com 28 milhões e dessa forma o senhor vai me desculpar, mas não existe, não tem a mínima condição de nós votar. Nós discutimos horas aqui, os técnicos da consultoria nossa do orçamento, os técnicos... Nós temos que entender que o Brasil é um país desigual, onde nós temos que apostar que os estados que com menor capacidade de endividamento, de produção, de arrecadação, tem que ter um pedaço maior do orçamento da União. Senhor presidente, eu farei um apelo e gostaria de fazer a leitura no meu relatório. Haveria necessidade, inclusive, do plenário voltar atrás numa deliberação. Certamente cada parlamentar, seja deputado ou senador, tem a obrigação de trabalhar para levar mais recursos para os seus estados e aí vale o choro, vale toda a luta para fazer isso. 36 milhões destinados às pessoas com deficiência, a idosos, a criança, porque o Ministério do Desenvolvimento Social não empenhou R$1 de
nós tivemos aí grandes divergências em função de que muitos estados ficaram muito aquém do que eles desejavam ter. Logicamente tem hora que você fica tenso com acordos feitos e depois desfeitos e tal, mas isso faz parte do processo. A disputa por verbas aumenta a expectativa em relação a uma reestimativa de receitas. A arrecadação de impostos pode aumentar se houver mudanças na economia. Uma nova previsão é feita pelo Comitê de Avaliação de Receita, que assessora a Comissão de Orçamento. Nós vamos trabalhar com uma margem muito pequena de ação. Nós vamos esclarecer que aquilo que o relator setorial não conseguiu fazer, dificilmente o relator geral conseguirá fazer. O que significa que as indicações serão todas lidas com muita atenção, mas muito poucas serão atendidas. Aprovados os relatórios setoriais na Comissão de Orçamento, é hora de consolidar, discutir e votar o relatório geral. A votação no relatório depende do acordo para se votar. Se houver uma divergência muito grande, se houver obstrução da oposição, é difícil de ser aprovado. Nós sabemos que a votação do orçamento tem que ser feita por acordo. Quem começou a votar aqui tem que terminar. O texto do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa da União. O meu parecer é contrário ao Estado. A proposta é que nós passemos a votação, ao relato dos destaques, mas daqui até lá que temos consequências. Havendo entendimento, tudo bem. E até para dar garantias para que... Eu peço a atenção de todos, porque nós vamos tomar uma decisão. O relatório geral é votado na Comissão Mista de Orçamento e depois no plenário do Congresso Nacional, uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. A lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional é uma autorização de gastos. Liberar os recursos para as despesas públicas é decisão do Executivo, mas cabe ao Legislativo a responsabilidade de fiscalizar a execução do orçamento. Não adianta você ter recursos assegurados e garantidos no orçamento e o governo depois vir contingenciar. A sociedade pode acompanhar a execução de uma demanda sua, vendo como está sendo a evolução da obra, né, da ação, pelo gasto que vai sendo feito. Se a sociedade não consegue entender os números, o governo tem que criar mecanismos para facilitar o seu entendimento. A análise do orçamento, ela proporciona avaliações não só quantitativas, né, ou seja, avaliação de quanto está sendo gasto, em quanto tempo, mas qualitativa também. Observando o orçamento, você vê a qualidade da política que está sendo pensada para o país ou para determinado segmento.